Boa tarde a todos os meus alunos do primeiro A e o primeiro B, tá? Aqui quem fala é o professor Pedro. É preciso me apresentar porque, infelizmente, só tive uma aula com vocês, né? Bom, estou abordando alguns temas, né? Infelizmente, os temas não estão sendo abordados tal como deveria, né? Porque são temas assim relevantes e que precisaria assim de um melhor aprofundamento, né? Mas infelizmente nós temos essa questão do ensino remoto e que ainda é deficiente, né? Eu digo ainda, eu não sei até quando nós vamos ter assim um ensino remoto. Não precisa ser remoto, a gente chama de híbrido. Eu considero interessante o ensino híbrido. Híbrido é que o aluno possa trabalhar, possa ter aula presencialmente, entendeu? E também remotamente, tá? Eu até acho que numa reforma do ensino médio deveria, principalmente o ensino médio, né? Deveria ser implantado esse sistema, tanto presencialmente quanto remotamente, né? Através mediado por tecnologias, tá? Mas isso aí é outro tema. Bom, outro tema não, que está um pouquinho relacionado com nossa matéria sobre globalização, tá? Bom, vocês estão vendo aqui, né, eu estou com o mapa mundi. Na verdade, esse mapa aqui eu deixo fixado no quarto da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, fazer 9 anos agora, e no quarto dela eu fiz questão de deixar um mapa, né? O mapa mundi para enfeitar mesmo, justamente para trabalhar já com essa ideia de localização, né? Como toda criança é curiosa, né? Aí pergunta, né? Onde fica o Brasil? Onde fica os Estados Unidos? Onde fica, né, o país tal? Então essas coisas aqui, ela vendo aqui, vai ajudar bastante num processo de localização. É óbvio, né? Uma criança de 8 anos, você não espera muito, né? Mas aqui já ajuda a fixar, tá? Então eu estou aqui com o mapa mundi político, né? E aqui nós temos aqui os países, certo? E como nós sabemos, no processo de globalização que não é de hoje, né? Se a gente pode pegar as grandes navegações, ela de certa forma foi um pontapé inicial, né? Mas bem antes. Mas vamos pegar as grandes navegações, século XVI, você tem aí uma aproximação mais, né? Entre alguns continentes, né? Principalmente América, Europa, América, né? Mas hoje nós sabemos que o processo de globalização, o mundo se tornou uma espécie de aldeia, né? Eles chamam de aldeia global, né? Dizendo basicamente o seguinte: o que acontece lá não fica lá, o que acontece aqui não fica aqui, né? Então as políticas nacionais deixou de ser políticas 100% nacionais, e o que acontece em um determinado país, como é que está a economia, como é que está a política, como é que está a cultura. Então isso aí não é assunto mais restrito ao país A ou ao país B, porque deixa consequências ou positivas ou negativas, né, no mundo, certo? Então, por isso que a gente precisa pensar a questão da globalização, tá? Na globalização. É um caminho sem volta. Existe esse negócio de um país A, um país B, fala assim, não, a partir de hoje eu vou me fechar para o mundo. Né? A partir de hoje o que acontece aqui vai ficar aqui, nós vamos se fechar para o mundo. Não dá mais, tá? Não dá mais, certo? O que nós deveríamos pensar? Pensar. Aquilo que eu coloquei um vídeo aí, né? O Milton Santos, que foi um geógrafo brasileiro, que escreveu muito sobre globalização, e ele falou de uma outra globalização. Ou seja, que não seja uma globalização em que meia dúzia de países, de potências, né, se beneficiam à custa dos outros países, certo? Que seja uma globalização assim, né, de fato, onde todos serão, de certa forma, favorecidos pelo avanço tecnológico, pelo desenvolvimento tecnológico, pela modernização, tá? Pelos avanços científicos, tá bom? Pelas conquistas, os direitos, conquistas humanitárias, que seja de fato não só globalizado as desgraças, mas que seja globalizado, tá bom? As graças, os benefícios do processo de globalização. Então,
de certa forma, ele apresentou uma outra globalização, tá bom? Outra globalização que é essa que muitas vezes não aparece, que é a globalização da doença, que é a globalização da fome, que é a globalização da pobreza, que é a globalização da violência, que é a globalização do desemprego. Então, esse outro lado da globalização, tá bom? E que a gente vai aprofundar mais isso aí, tá certo? Eu vou parar aqui, mas depois eu tenho um outro vídeo para fazer, porque para não ficar muito extenso e cansativo para vocês, tá? A gente precisa pensar, né, a globalização não somente como avanços tecnológicos, que é positivo, não só da forma positiva, mas também olhar do outro lado, tá bom? Certo? Até mais, daqui a pouco eu faço outro vídeo para esclarecer alguns pontos que ficou obscuro nesse.